Antigo Egito. O Egito é uma dádiva do Nilo. Essa frase, gente, ela foi escrita pelo historiador grego Heródoto. Uma frase super famosa. O que será que o Heródoto estava querendo dizer com essa frase? O Egito é uma dádiva do Nilo. A gente já viu na sala de aula, né, o quanto o rio Nilo foi importante para o desenvolvimento da sociedade egípcia. A economia, a agricultura, a cultura, os deuses, a política, tudo é muito influenciado pelo Rio Nilo, né? É graças ao Rio Nilo que muito das atividades econômicas do Egito se desenvolve. É claro que a gente não pode cair no determinismo, né, gente, de achar que tudo, que toda a sociedade, que as condições naturais de uma sociedade determinam todas as outras, né? Mas as condições geográficas elas são realmente muito importantes. A gente tem que conhecer muito da geografia junto com a história. Vamos adiantar. Olha só, o Rio Nilo ele possuía um regime de cheias, né? Então, durante os meses de julho a novembro, era o período em que as águas do Rio Nilo subiam. E conforme elas subiam, elas fertilizavam o solo, elas irrigavam o solo, levando uma série de nutrientes. Esses nutrientes super importantes porque eles possibilitavam uma agricultura rica. Tá? Depois de novembro, as águas abaixavam. Então, se as águas enchiam demais, poderiam inclusive sair levando tudo pela frente e, inclusive, devassando tudo que vem pela frente, inclusive prejudicando a fertilização do solo. Se enchesse de menos, poderia não fornecer os nutrientes adequados para o cultivo. Né? Então, muito do culto aos deuses, né, no Egito Antigo tem muito a ver com os fenômenos naturais. Né? Organização do trabalho humano. Gente, por conta desse regime de águas, por conta do rio, muito do trabalho que se desenvolvia lá no Egito Antigo tinha a ver com construções, com a engenharia hidráulica, por exemplo, né? Construção de diques, a construção de canais, né? Para que a água fosse conduzida para regiões mais afastadas. Uma boa parte do trabalho vai se dar na agricultura e na engenharia em torno das águas do Rio Nilo. Olha aqui no mapa. A gente tem o nordeste da África, né? O Egito ele está aqui no nordeste da África. Aqui a gente tem a Ásia, né? O Oriente Médio. Então a fronteira da África com a Ásia ela é dividida pelo Mar Vermelho. E a gente tem uma estreita faixa de terra aqui conectando a Ásia com a África. Logo aqui acima, onde as águas desaguam, a gente tem o Mar Mediterrâneo, que faz a ligação, né, que faz a separação da África com o sul da Europa. Vamos ver aqui no detalhe. Olha só, a gente tem o Rio Nilo, ele surge aqui, ele nasce aqui no sul, né, no que seria o Sudão atualmente. E as águas nascem aqui, né, bem fininhas, e elas vão subindo, até desaguar aqui no Mar Mediterrâneo. Conforme vai chegando para o norte, esses braços, né, do rio vão se abrindo. O rio vai se tornando cada vez mais caudaloso. Então o norte do Egito ele é mais fértil, ele é mais abundante de águas do que o sul. Isso tem muito a ver com a formação do Egito, porque antigamente você tinha o Egito do Sul e o Egito do Norte. O pessoal do Sul vai subir aqui para o norte, vai conquistar, né, a parte norte do Egito e vai unificar o reino, os dois reinos em um só. Isso lá no começo da história do Egito. Tá? Pode ver que aqui a gente tem deserto, né? Então afastado do rio a gente tem regiões secas, desérticas, e próximo do rio região
abundante, né? Olha aqui mais um mapa no detalhe. Ó, o Alto Egito, tá? Que seria o sul do Egito, e o Baixo Egito, que seria o norte do Egito, né? Alto, porque a região aqui é mais alta, e as águas vão descendo para as partes baixas e vão fertilizando o solo aqui. Pode ver que as pirâmides estão afastadas do rio, né? Como será que elas foram construídas, né? Se elas estão afastadas ali, como será que essas pedras chegaram lá no deserto? A gente vai falar um pouco mais das pirâmides mais para frente. Localização, então, só para a gente formalizar, o Egito está no extremo nordeste da África, tá? E é nas margens do rio que a população vai se fixar. Vocês lembram que a gente, quando estava vendo a pré-história, falou dos povos, dos grupos nômades, né? Os grupos nômades, eles ficavam perambulando atrás de alimentos, atrás da sua caça, e conforme vão chegando numa região com recursos naturais abundantes, vão se fixando. As civilizações vão surgir em torno dos rios. Mesma coisa na Mesopotâmia. Lembra que a gente viu que o rio Tigre e o Eufrates foram fundamentais? Aqui a gente tem o rio Nilo. Vamos adiantar? Agricultura, ó, economia do Egito. A gente tem a agricultura de cevada, trigo, legumes, árvores frutíferas. A cevada fundamental. É com a cevada que se faz o pãozinho nosso de cada, com o trigo que se faz o pãozinho nosso de cada dia. Com a cevada se faz cerveja, se faz, né, os legumes, fontes de nutrientes também, e as árvores também, fontes de vitamina, nutrientes. Ao lado da agricultura, pecuária. Olha os animais da pecuária aqui: porcos, cabras, bois, cavalos. Os cavalos trazidos pelos Ixos, um povo mais ali ao norte, tá? Que vem ali da região que seria o sul da Rússia atualmente, né? Que desce ali para o Egito. Detalhe, gente. Detalhe não, fundamental, tá? Toda a produção desses alimentos, da cevada, do trigo, né, da pecuária, toda a atividade econômica pertencia ao Estado, tá? Ou seja, era o faraó. O faraó era o Estado. O faraó e seus funcionários ali, né, seus sacerdotes, a família do faraó. Ele era o Estado. O Estado controlava essa atividade econômica. Era, portanto, dono dos meios de produção, tá? Essa é uma característica da sociedade no Egito. Toda essa produção, ela gerava excedentes, tá? O que são excedentes? São as sobras, são os excessos, tá? Então, produziu cevada demais, produziu trigo demais, produziu legumes demais. Toda a população já recebeu uma pequena parte, tá? Embora essa distribuição não fosse igualitária, tá? Os excedentes, essas sobras eram armazenadas em grandes armazéns, tá? Pertencentes ao Estado, que poderia fazer o que bem quisesse, comercializar, né? Aqui a gente tem uma ilustração de uma feira, talvez, né? Com tendas, né? Aqui os animais, aqui cerâmica, tá? Ao fundo a pirâmide. Política. Na política, gente, a gente comentou também nas aulas que o Egito, quando surge, né, na pré-história lá do Egito, né, você tinha pequenas comunidades, tá? Aqueles agrupamentos nômades que perambulavam, eles vão se formar pequenos grupos chamados de nomos, comunidades autônomas. E esses vários nomos aí vão começar a se fundir um no outro, né? Vão se juntar, uns vão brigar com o outro, né? Esses pequenos agrupamentos vão, ora se aglomerar, ora se separar.
A fusão de alguns vai originar cidades, tá? Esses pequenos agrupamentos familiares ali vão crescer, vão formar cidades. E esses nomes vão se espalhar ao longo ali das margens do rio Nilo e vão formar, a partir de 3.500, o Alto Egito e o Baixo Egito. O Alto Egito ao sul e o Baixo Egito ao norte, né? Lembra daquele mapinha que eu mostrei agora há pouco. E esses nomes vão se espalhar por aí, tá? Em 3.200, você vai ter a unificação, tá, dos reinos do norte com os reinos do sul. Essa unificação vai ser feita pelo rei Menés do sul, que vai conquistar o reino do norte. Há uma explicação que diz que em 3.200 a galera do sul, a região geográfica do sul, sofreu uma forte seca, tá? E aquela região que era abundante em árvores, ela começou a se desertificar. Então o pessoal do sul foi migrando para o norte, começou a fazer guerra com o pessoal do norte, que começaram a disputar seus recursos. E o pessoal do sul era mais bélico, tinha mais domínio de armas, né? E conquistou o norte. E aí, com essa conquista, o rei Menés se torna o primeiro faraó do Antigo Egito, né? Agora o Egito está unificado. E ele vai se tornar o monarca, o rei, né? E vai instalar uma monarquia teocrática, ou seja, de caráter religioso. As leis do Egito são derivadas da sua religião. A religião explica e ajuda a organizar a sociedade, as leis, o poder, tá? Aqui a gente tem uma cronologia que é clássica também na história do Egito, que é a seguinte: a história do Egito muitas vezes é dividida entre Antigo Império, Médio Império e Baixo Império. O Antigo Império seria desde o começo, né, 3.200 até 2.300. Nesse Antigo Império, você teria o surgimento das primeiras pirâmides, a população já vivendo num sistema de servidão, na agricultura. E esse antigo império aí, ele vai durar mais de 1.000 anos, né, aproximadamente 1.000 anos, e ele vai ser marcado ali também, o fim desse antigo império vai se dar por conta de rebeliões da população que vive em servidão, que vão se rebelar contra o faraó. Isso vai levar ao fim do Antigo Império. Já no Médio Império, a partir de 2050, você vai ter uma recuperação do poder dos faraós no Egito, tá? Que eles vão começar a se estabelecer, a organizar melhor a atividade econômica. Eles vão receber imigrantes vindo de outros lugares, né, como da Mesopotâmia e da Palestina, e você vai ter um crescimento econômico, tá? E a gente tem entre 1580 e 1080 o Novo Império, né, que seria o período da expulsão dos Hicsos do Egito, né, que é um povo que vem mais do norte, e é um período que os hebreus também fogem do Egito, e é um período de muita riqueza e desenvolvimento do Egito, tá? A gente vai ter a utilização, olha só, novas técnicas, como a utilização do cavalo e do ferro, que provavelmente foram trazidas ali pelos assírios. Lembra da Mesopotâmia? Os assírios eram um dos povos lá da Mesopotâmia, que era expansionista e guerreiro, e chegou a tentar conquistar o Egito, né? Bateu lá na porta do Egito, ficou ameaçando os egípcios. Provavelmente foram eles que levaram o cavalo e o ferro para lá, tá? A gente vai ter a expansão do Egito também. O Egito era uma civilização expansionista. Eles vão conquistar a Fenícia, lá no Oriente Médio, né? E a Síria também.
e vão chegar até a Mesopotâmia ali no rio Eufrates. Tá? É um período também de obras monumentais, né? Os templos, cada faraó queria construir uma pirâmide maior do que o do seu antecessor. Né? É um período de demonstração de luxo, de grandiosidade, e cada faraó queria deixar ficar registrado para sempre na história como o maior, mais colossal. Então, muitos templos, muitas pirâmides sagrados, tá? Nesse período aí do Novo Império. Amenófis foi um faraó, gente. Não sei se a gente teve tempo de falar disso em sala de aula, mas o Amenófis foi um faraó importantíssimo, tá? Aliás, teve vários faraós importantes, né? O primeiro deles foi o Ramsés. O Ramsés também, nesse período aqui do Novo Império, foi o rei que mais expandiu o território do Egito, construiu obras monumentais. Mas o Amenófis IV, ele também foi super importante, porque ele teve uma particularidade em relação a todos os outros faraós. A gente sabe que o Egito ele é politeísta. Existe a crença em vários deuses. O Amenófis foi o faraó que pela primeira vez tentou abolir o culto aos diversos deuses e implementar uma monolatria no Antigo Egito. O que é essa monolatria? É a crença, é a valorização, é a priorização de um Deus, tá, sobre os demais. Então, num politeísmo tradicional, existem vários deuses e a crença em vários deuses, vários templos para cada um desses deuses. O Amenófis chegou e disse assim, ó, tudo bem, tem vários deuses, mas tem um que é superior aos demais. E esse que é superior, que merece ter todos os templos dedicados a ele, se chama Atom. Então, o Amenófis ele inaugura o culto ao deus Atom e vai mudar de nome para Aquetaton, aquele que cultua Atom. É claro que o Amenófis, quando faz isso, ele vai criar uma grande briga com os sacerdotes, porque o Egito é cheio de sacerdotes, e os sacerdotes é que cuidam dos templos de cada um desses deuses. Quando o Amenófis fala, ó, agora só tem culto a um deus, os sacerdotes é óbvio que vão perder poder. E os sacerdotes não querem perder o poder, né? Logo, eles vão organizar, mais para frente vão organizar uma conspiração. O Amenófis vai ser assassinado. E aí Amenófis deixa um filho, que é o Tutankhamon, e o Tutankhamon retorna o politeísmo, né, no Egito Antigo. Então Amenófis foi um faraó, um dos mais importantes por conta dessa particularidade. Aqui o templo de Luxor, tá? Uma das obras do Egito Antigo. Culto ao deus Amon, né? O templo serve para cultuar o deus Amon. Aqui a sociedade. Na sociedade do Egito a gente tem essa divisão. Quem está aqui no topo da pirâmide são os faraós e a família dos faraós. Quem está logo abaixo do faraó são os sacerdotes e os nobres. Os sacerdotes têm um poder fundamental, tá, gente? Porque olha só, o Egito é uma monarquia teocrática, né? Então o faraó é quase que um deus na terra, ele representa a lei, o poder, e os sacerdotes são os caras que organizam a religião, a crença nos deuses. Logo abaixo dos sacerdotes a gente tem os escribas, que são os caras que sabem a escrita, que fazem a contabilidade, né, do império.
quanto que entrou, né? Quanto que produziu de cevada, quanto que produziu de trigo, quanto que fez comércio. Tudo isso, a contabilidade, a administração do império tá na mão dos escribas. E a gente tem os engenheiros, os artistas, que são os caras que fazem os templos, decoram os templos. Logo abaixo deles, a gente tem aqui os pequenos comerciantes, os artesãos e militares. E aqui abaixo, a gente tem a grande parte da população, que é formada por camponeses e escravos, que são os caras que trabalham lá nas obras, na agricultura. Essa pirâmide aqui, gente, a proporção dela está totalmente equivocada. Porque, ó, se a gente for seguir a proporção, a gente tem um pouquinho, ó, seria um pedacinho da pirâmide só de faraó. Teria um pedacinho pequeno aqui de sacerdote. A gente teria um pedacinho pequeno de escribas. A gente teria uma fatia maior de pequenos comerciantes, artesãos e militares. E a gente teria o grosso dessa pirâmide aqui formado por camponeses e escravos, tá? Então, a pirâmide, ela descreve corretamente as classes, mas não a proporção dos indivíduos, né, do número de indivíduos dentro de cada um desses estratos sociais. Por isso que a gente chama essa sociedade, né, de uma sociedade desigual, estamental ou estratificada. Quando a gente fala estamento ou estratificação, a gente está se referindo à distribuição de indivíduos dentro de uma classe social, dentro de uma dessas fatias aqui da pirâmide, tá? Extremamente desigual. Aqui, para a gente formalizar, o faraó é o rei, juiz, chefe militar, grande sacerdote. Os funcionários reais seriam os escribas, os sacerdotes, os militares, e a camada média, artesãos e comerciantes, os camponeses, ou o termo mais específico, felás, que são os caras da construção, tá? Da agricultura, que trabalham lá de sol a sol, e os escravos, que são prisioneiros de guerra ali, prestadores de serviços domésticos ou em minas e pedreiras. Aqui são as ciências que vão ser desenvolvidas no Egito. Para construir pirâmide, precisa de matemática, tá? Então o Egito vai desenvolver muito a matemática. Para desenvolver pirâmides, templos, é preciso desenvolver arquitetura. Então o Egito vai desenvolver muito da arquitetura, noção de estética, de proporção. Para desenvolver a mumificação dos faraós, dos corpos, né? Lembrando que na religião, os egípcios eles acreditavam na vida pós-morte, né? Tinha uma ligação muito forte com a morte, com a crença, né, no que aconteceria depois da morte. E eles desenvolveram a mumificação, ou seja, os corpos, principalmente das altas classes, tá? O povão não. Né, essa alta classe era mumificada, porque o corpo, uma vez preservado, poderia receber o espírito depois, né? Quem sabe, se a alma quisesse voltar para o corpo, poderia estar lá o corpo preservado. Então, os egípcios vão desenvolver muito a técnica de mumificação, de estudo do corpo humano, tá? Para fazer isso. Aqui a escrita, também falamos, né, bastante na sala de aula, a escrita dos hieróglifos. A escrita, os escribas, eles utilizavam de símbolos, tá? Símbolos que designam coisas, objetos da natureza, e esses símbolos vão se juntando, tá? Para designar não só objetos, como também ideias mais complexas. Então, a gente caracteriza essa escrita como pictográfica, tá? Sistema de símbolos. Aqui, ó, um símbolo, mais um símbolo, mais um símbolo, mais um símbolo.
E aí você vai narrando objetos que vão formando ideias, que vão formando o registro da informação, da história, da contabilidade, da narração dos fatos. Papiro. Papiro é outro veículo que era utilizado para escrita também, que é derivado, né, da casca dessa árvore aqui, o papiro que se encontra nas margens do Nilo. As margens do Nilo tem esse papiro aqui, você pega a casca dele, você passa como se fosse um rolo, né, para ele ficar retangular ali, bem fino, seca ele e aí ele serve para escrever. E também serve para fazer cordas, né, utilizado na embarcação. Os egípcios navegavam muito ali pelo rio Nilo, né, então vão desenvolver também barcos. Olha a religião aí. Então a religião era politeísta, crença em vários deuses. Alguns desses deuses tinham formas humanas, outros tinham formas de humanos misturados com animais, e alguns tinham a forma apenas de animais, né? Os deuses mais famosos, gente, coloca lá no chat para mim. Aqui também imagens do processo de mumificação. Aqui, ó, a gente tem o começo das pirâmides. As primeiras pirâmides eram pequenininhas assim. Elas eram um retângulo. Mais para frente, ela vai fazer um retângulo em cima do outro. Um retângulo em cima do outro, né? E aí ela vai ganhando esse formato, ó. Cada farol vai querer fazer uma maior do que a outra. Aqui as mais famosas, Kelps, Khafre e Mycerinus, uma maior do que a outra. Aqui na cultura, a gente falou das ciências, agora a gente fala um pouco da cultura. A arquitetura vai ser desenvolvida por conta das pirâmides, a escultura, né, que vai decorar os templos para representar os deuses, né, a pintura. Aqui a gente tem algumas obras literárias, como por exemplo o Livro dos Mortos. O Livro dos Mortos eram escritos que eram colocados junto ao faraó quando os faraós morriam, para que quando eles chegassem lá na Anubis, que ia fazer a medição do coração do morto, se ele ia para um campo da paz ou se ele ia ficar, né, dependendo dos pecados dele. Ele lia essas orações, era para convencer Anubis a deixar ele ir para o campo da paz. E aqui nas ciências, né, a gente já falou também da química, da matemática, da astronomia, da medicina e da química. Ok, gente? Então, vamos conversar lá no chat. Eu vou lançar algumas questões e a gente debate por lá, ok?